Cavaleiros do Zodíaco. Faça elevar o cosmo no teu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Salve, salve, galerinha do Play! Justiceiro na voz mais uma vez, trazendo um conteúdo de Saint Seiya, Lenda da Justiça para vocês, com muito carinho, muito respeito, muita propriedade e muita experiência que a gente tem nessa caminhada de Saint Seiya e a gente tenta aqui passar para vocês. Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa série de Os Memes do CDZ para finalizar ela com o nosso querido e não tão querido assim, Algol de Perseu. É um tanque que tem uma baixa vida, que não tem tanta defesa para um tanque. Então ele não é um tanque com muita defesa, não é um tanque com muita vida. Diante de um Doku, diante dos outros tanques que a gente tem aí. O Algol seria um tanque controle, porque tudo que o Algol faz tem a petrificação. Ele tem um bom escudo, né? Na armadura 30 ele aumenta em 15% a chance de petrificação dele de habilidades. Então ele dá um bust, né? Ele potencializa o petrificar dele. Então se o Algol realmente petrificar o cara certo no RNG, ele vai servir, ele vai ajudar no late game. Eu não vejo o Algol hoje como base das nossas contas. Para mim, Algol de Perseu hoje, até o late é food. A hora que tiver um Khazar, a hora que tiver um Sirius, a hora que tiver um Asterion feito, um Aldebaran feito, um Shun feito, um Shura feito. Aí quem sabe eu vou pensar no Perseu de Algol. Quem sabe? Perseu de Algol é food, tá, gente? Perseu de Algol é meme. O Perseu de Algol melhora muito na armadura, melhora muito na constelação, porque ele põe um escudo de 600% de ataque dele nele mesmo. Só que o investimento de recursos no Perseu de Algol não traz praticamente resultados. Ontem eu estava conversando com um inscrito do meu canal, um rapaz que está no grupo de zap do nosso canal, sobre a situação do acerto crítico, né? Do hit rate de acerto. Quando você põe uma precisão num guerreiro, basicamente é para essa precisão não te dar mais dano, né? Você tem 100% de precisão, você tem 150% de precisão, você tem 200% de precisão, não vai afetar em nada, porque você já tem o 100% de precisão. Então automaticamente você tem 100% de precisão, toda vez que você subir você vai acertar. Por exemplo, o Aiolus, toda vez que o Aiolus subir, ele vai acertar, tendo 100% de precisão. Mas se eu tiver 100% de esquiva, como é que ele vai me acertar? Então eu tenho 100% de precisão, subi e acertei, mas eu tenho 100% de esquiva, toda hora eu vou me esquivar? Então eu não vou mais tomar dano? Não, gente, tem o RNG, tem outras coisas que fatoram isso. Situações de sinergia, de comp, de colocação de guerreiros em posição. Então, tem coisas que teoricamente elas falam uma coisa pra gente, mas praticamente elas fazem outra. O Algol é um desses casos que teoricamente parece que vai fazer e acontecer, mas praticamente não é tudo isso. Então por isso que a gente tem que praticar. Eu estou 3 anos e 5 meses praticando. Então eu já pratiquei demais. Então eu sei o que o cara vai fazer e o que o cara não vai fazer. Teoricamente é uma coisa, praticamente é outra. Você lê um guerreiro e pensa, nossa, esse guerreiro é monstruoso, o Shaka é monstruoso, ele é absurdo, as habilidades do Shaka. Aí o Aiolo sobe, dá uma flechada na cabeça dele e acabou o Shaka. Porque teoricamente é muito bom, mas praticamente não tem essa resolução toda. Entende, rapaziada? Então vamos lá para o nosso querido Perseu de Algol. Algolzito está aqui. Esse é o nosso querido Perseu de Algol. O Algol seria um tanque com petrificação e controle, com muito escudo. Só que a vida e a defesa não são tão altos para um tanque, tá? Vamos estudar a primeira dele lá, então vamos lá. A primeira habilidade dele é a técnica secreta dele, que é o escudo de Medusa. O escudo de Medusa pode petrificar aqueles que olharem diretamente para ele, causando dano igual a 335% de dano de ataque em 2 inimigos à frente, além de os petrificar por 3 segundos. Isso aí vai ser estendido lá depois para 3, cara. Na armadura ele vai fazer isso com 3 inimigos. Os alvos sujeitos a petrificar não se podem mover ou esquivar, ou seja, é um efeito de controle, né?
Ele vai petrificar 2 alvos, vai dar 335% de dano de ataque de um tanque, que não é muita coisa, então não vai dar um dano cabuloso. Ele vai mais controlar mesmo com o petrificar. No level 2 ele vai aumentar o dano para 365, no level 3 ele vai aumentar o dano para 395. Ter 400% de dano no Algol de Perseu é quase nada, porque ele não tá para dar dano, ele tá para petrificar, controlar. Absurdamente, o pessoal no chinês usa o Algol atrás, tá? Quando eu vou usar o Algol, muito dificilmente a gente jogava com o Algol, quando eu jogava no chinês, com ele de tanque. Eu jogava ele um pouquinho mais para trás, não para ser o tanque, mas sim para ser um tanque suporte de petrificação. Um cara que não tem tanta tancagem que nem o Doku, que nem o Alged, que nem o Debaran, que nem o Baleia, mas tem um conjunto de petrificar com RNG pegando os caras certo, que pode resolver num RNG em uma situação. Por exemplo, num labirinto de terra, numa fase, num segundo time de fase. Mas pro PVP esse cara é muito RNG, então o RNG pro PVP não funciona, porque só tem um tiro. Se ele não funcionar certo, fim de match pra você. Beleza? Vamos pra 2. A 2 é a Górgona Demoníaca. É o ciclo do Algol. O Conjurador anula um buff aleatório de todos os inimigos. Ou seja, ele dá um debuff, né? Ou seja, ele é um tanque, não só tanque, ele é um tanque barra suporte barra controle. Os inimigos têm 40% de chance de petrificar durante 3 segundos, ou seja, mais um efeito de controle. Os alvos de petrificar não vão se mover ou esquivar, ou seja, o Algol é puro controle. Se ele acertar os caras certos, cara, ele pode dar uma RNG absurdo, travar tudo e você limpar. Ele não vai dar dano, mas ele vai dar muito controle, né? Ele vai retirar a bênção, né? Que ele vai debuffar os caras, tirando, né, buffs do time adversário. Às vezes um benefício para esses caras o Algol vai tirar. No level 2 ele vai aumentar a chance de petrificar em 50%. No level 3 os inimigos com menos de 40% de vida certamente vão receber o efeito de petrificar. Ou seja, é muito OP. Se tem um time de dano, você dá um dano em área, diminui a rapaziada para 40, quando o pessoal tá ali a menos de meia vida, o Algol vai petrificar certamente. Entendeu? Não vai ter escape. Se o cara tiver menos de 40% de vida, o Algol vai petrificar, não vai ter porcentagem de chance. No level 4, aumenta o número de debuffs ser dissipados até em 2. Então ele vai debuffar, vai tirar bênção, vai petrificar, vai fazer um efeito de controle. Basicamente, as habilidades do Algol, a grade de skill dele é maravilhosa. O que ele fala que ele vai fazer é absurdo. O que ele promete nos trazer como efeito é maravilhoso. O problema é que praticamente isso não funciona. Praticamente eu tive o Algol full armadura, o Algol platinado, o Algol 13 vital, o Algol draw em 12. Araias 40 a mais. É muito, muito situacional. Eu tive esse cara. Absurdo de forte. 465 de nível de conta de ressonância. Eu tive esse cara absurdo. Investi R$35 na minha conta que eu vendi do China. Eu tive esse cara absurdo. Eu também achava que esse cara podia render, mas não, ele não vai render, porque ele é puro RNG. Na prática é uma coisa, na teoria é outra. Como eu comecei falando no começo dos vídeos. Tem coisas nesse jogo que a gente não tem como entender. Acontecem situações absurdas. O Aiolos Vital 6 dá um dano. Se aumenta a precisão para Vital 9, ele dá outro dano. Ele erra menos, dá mais dano. A flecha quando bate, bate com mais dano. Então são coisas assim que não tem como a gente falar teoricamente, a gente tem que praticar. E eu tô 3 anos e meio praticando esse jogo. Eu não tô há 5 meses, há 3 meses. Eu tô 3 anos praticando, gastando dinheiro, que eu gastei dinheiro na minha conta do chinês. Hoje eu sou free to play. E eu tô entrando na 29 e tô brigando em servidor, tô brigando na dimensão do meu servidor, brigando por ranking, totalmente free, porque eu tenho experiência. Porque eu já fiz, então fica mais fácil pra mim. Beleza, rapaziada? É isso que eu quero estar passando pra vocês. Não invistam em Algol de Perseu, beleza? Vamos lá pra 3. É a maldição da medusa. É o acionar do nosso querido Algol. Mais uma vez petrificando geral. Ao receber qualquer dano, o Algol tem 12% de chance de petrificar o atacante por 2 segundos. Esse efeito é acionado em intervalos de 3 segundos. No level 2, quando qualquer alvo sujeito ao efeito de petrificar morrer, o Algol pode regenerar imediatamente 15% da vida máxima. Ou seja, ele tem um efeito de cura, né, no acionar da passiva. Ou seja, se alguém morrer, o Algol vai se curar. Então ele tem uma sobrevivência boa, né?
O Algol não é o papel, tá, gente? O Algol é muito bom, ele tem escudo, ele tem regenerar de vida quando alguém morre, ele tem petrificar, ele segura muito dano, né? No level 3, ao receber dano, o Algol passa a ter 16% de chance de petrificar o atacante. Então o Algol é puro controle, né? Puro controle de petrificação, tem uma certa cura, o dano não é lá aquelas coisas, a vida não é lá aquelas coisas e a defesa não é lá aquelas coisas. Então o Algol, se ele fosse um suporte, ele seria mais utilizado pra gente do que um tanque. Porque na build de tanque ele é o mais fraco em defesa e vida. Ele toma o pau e logo ele vai pra fita. Mas se ele tiver sustentado, ele dura mais que os outros. Por quê? Porque ele tem um conjunto de que controla dano, né, petrificando. Ele tem cura na passiva do acionar. Ele vai ter escudo, ele vai aumentar o petrificar dele na armadura e a gente vai ver isso aí. Beleza? Vamos para level 4? Aqui, ó, falando do escudo. O escudo defensivo, né, que é a passiva do Algol. Quando a vida de Algol for inferior a 40%, ele vai reduzir dano recebido em 20% e não vai sofrer qualquer acerto crítico. Ou seja, o Algol baixou de 40%, ele está reduzindo dano sobre ele e não vai tomar crítico. Entendeu? Então se o Algol estiver lá na frontline, o pau está estourando, baixou 40%, ele vai reduzir o dano sobre ele, então ele tem redução de dano na grade em 20% e não vai tomar acerto crítico. Isso é maravilhoso para resistência. Então o Algol não é tão papel assim. O Algol tanca bem, tá? É o que o problema do Algol é o que ele fala, ele não faz. Se ele petrifica o cara errado, vira um bumba meu boi, os caras estouram o teu time rapidinho. É muito RNG. Ele depende da RNG de acertar o cara certo. E as porcentagens de petrificar dele não são altas. Entendeu? Se a ult dele fosse 100% petrificando 3 malandros, beleza. Mas é tudo na porcentagem. O Algol petrifica por porcentagem. Então você não tem a certeza que ele vai fazer isso, né? A não ser na passiva, que daí quando ele tiver abaixo, quando o indivíduo tiver abaixo de 40% de vida, ele vai petrificar sem porcentagem. Ele vai petrificar mesmo, e isso não tem como controlar. Ele vai auto-petrificar mesmo, quando o cara tiver com menos 40% de vida. Esse é o problema do Algol. Depende muito do RNG, tá, gente? Depende demais das porcentagens, e isso num PVP não funciona, porque só tem um tiro, tá? No level 2, reduz o dano recebido em 25% quando a vida estiver abaixo de 45%. No level 3, reduz o dano recebido em 30% quando a vida estiver abaixo de 50%. Ou seja, é um redutor de dano com escudo defensivo. Então o Algol tem muita curinha na passiva, então ele se cura quando alguém morre. Ele tem um escudo bacana que reduz dano demais, 50% é muita... 30% é muita redução de dano, né? Quando a vida está abaixo de 50%, o Algol chegou na metade da vida dele, ele vai tomar 30% a menos de dano, sem dizer que ele está imune a dano crítico. Então ele abaixa demais o dano contra ele. Ele tem uma grade skill totalmente controle. Se ele começar a petrificar que nem um maluco, que nem as chances dele começar a bater, de cada 10 bater 7, ele vai petrificar, vai deixar todo mundo travado e aí o pau vai torar. O problema é que é RNG. Tem hora que acontece e tem hora que não acontece. Muitas vezes, 70% das vezes não acontece. Então por isso que o Algol é um meme. Como Capela, como Jill, como Jamin, que trazem grades muito Babel, que trazem grades muito boas pra gente, falam teoricamente muito bem sobre o que vão fazer, mas praticamente não resolve o nosso problema. Beleza? Vamos pra armadura? No level 1 lá da armadura, né, o escudo da Medusa vai passar a atacar 3 inimigos em frente. Como eu falei, lá eram 2, agora são 3 que vai ter o efeito que pode ser petrificado. No level 2 ali, o efeito, que não seria a armadura 10, né? O efeito de petrificar de escudo de Medusa é estendido em 1 segundo, ou seja, vai aumentar o espaço de petrificar dele, né? Ali na level 20 da armadura, a chance de petrificação de todas as habilidades de Algol será aumentada de 5%. Então, mais um RNG. Estou aumentando a porcentagem, não estou me dando certeza de nada. Na full armadura, ele vai aumentar todas as habilidades, né, de chance de petrificação em 15%. Isso é um aumento razoável, né? Um aumento significativo. Então, a armadura 30 começa a petrificar mais, aí ele funciona um pouco mais, ele para de ser só um RNG e daí pode usar ser no fundo mesmo como um controle, só que ele precisa estar upado, né?
Ele vai precisar estar Vital 9 para ele pegar o escudo de 600%, para ele durar, para poder fazer toda essa petrificação, porque a vida e a defesa do Algol não são tão altos para um tanque. Ou seja, tem suportes e tem guerreiros de habilidades late game que tem mais vida e mais defesa que o Algol, que é um tanque. Então, o Algol simplesmente é um tanque disfarçado de suporte, então ele não tem toda essa resistência, mesmo tendo muito escudo, mesmo tendo roubo de vida quando alguém morre. Beleza? Puro RNG, um guerreiro de RNG puro, que apresenta ser muito bom, mas praticamente você vai rodar e vai cansar de Algol, você vai se injuriar de Algol, vai falar, puta merda, Justiceiro, por que eu coloquei esse cara 30? Por que eu coloquei esse cara Vital 9? Foi o que eu fiz. Fui na cabeça de Casher, botei esse cara pra cima, gastei horrores, subi o cara, chegou lá no late game, pipocou azedo. Vamos pra constelação? Na level 1 da constelação, ao acionar escudo defensivo, Algol logo vai receber um escudo equivalente a 250% de seu dano de ataque durante 4 segundos. Na level 2, ao acionar escudo defensivo, Algol logo vai receber um escudo equivalente a 600% do seu dano de ataque durante 6 segundos. Isso é muita coisa. Isso ali é muita coisa, resumindo mesmo. Então, basicamente, o que o nosso querido Algol vai fazer? Ele vai tancar bastante quando ele tiver Vital 9, ele não vai ser um tanque qualquer, porque o escudo que ele ganha no escudo defensivo, que é essa habilidade, vai ser de 600% a mais. Então, é absurdo, né? Ele vai ter um escudo muito grande, basicamente. Ele vai se curar na passiva, né? Toda vez que alguém morrer, imediatamente ele vai pegar 15% de vida máxima para ele, então ele tem um efeito de cura. Ele tem um efeito de escudo, ele é diferente do Dio, diferente do Khazar, que não tem uma coisa para segurar ele. Ele tem um roubo de vida com morte, tem um escudo abusivo, grande, 600% de ataque. Mesmo sendo um tanque, é abusivo, é grande, ele vai tancar bem. Ele tem um conjunto de controle muito bom, né, que ajuda a minha equipe. Por exemplo, Aldebaran e Algol na frontline com Shun, Asterion e Shura. Eu tranco o time do cara, boto o cara em dot, aumento o meu crítico, faço um controle com refletir. Então, basicamente, o Algol, em algumas fases do late game, do labirinto, pode te ajudar, tá? Mas não deposite tuas fichas todas em Algol, tá? Por quê? Porque Algol, early, middle e começo de late é totalmente food. Você vai pensar num Algol para RNG quando você tiver a grade dos 6 guerreiros terra ali, no mínimo, platinado. Aí, quem sabe, sobra um recurso, começa a subir o Algol devagarinho para me dar uma RNG numa fase de labirinto, para me dar uma RNGzinha numa fase de PvE, no segundo time. Mas PVP esquece, cara. PVP esse cara só funciona no tático. Não tire como parâmetro desafio tático, que é 80% RNG, 20% estratégia, com um PVP de jogo. Que aí você pode mudar, mexer, fazer escalações mais sinérgicas, porque você vai ter todos os guerreiros na prateleira para você escolher. Não vai ter só a seleção. Beleza, rapaziada? Basicamente, terminamos o nosso vídeo de memes do CDZ. Eu quero trazer, no final da noite ou amanhã, o vídeo do Canon o Canon com a armadura de gêmeos, o Canon assassino, para nossa querida Ana Clara, que pediu para mim fazer uma review sobre o Canon. Eu vou fazer a review sim dele. Eu quero trazer Bian, né? O Xion tá estourando aí, eu quero trazer Xion, eu quero trazer um Xion completo para mim começar o conteúdo artefato, constelação e Araia. Eu quero dar o pontapé com o Xion. Quando o Xion chegar, eu vou fazer um conteúdo já de um Xion completo, e aí depois eu vou fazer separado um artefato, Araia, sinergia de comp, efeito de visualização de loja, várias coisas que vocês vão ter, focos para vocês usarem em tal lugar, foco que você tem que comprar em tal lugar. Eu quero estar passando muito conteúdo, né, com a minha experiência, quero estar passando muita coisa que vai evoluir demais para vocês. Vocês vão ver o top que vai dar na conta de vocês. Quem segue minhas calças tem sido a prova disso. O André, Trop, Slash, meus amigos que seguem, o Rodrigo, Akuma, muita gente que também troca caos comigo, também troca informações comigo. A gente tem se
favorecido demais com isso. Junta a minha experiência com a vontade do pessoal novo jogar, com o pessoal novo aprendendo coisas que a gente não sabia, passando pra nós. Porra, eu tenho lições todo dia com o Trop, com o André, com o Slash. Entendeu? A gente não sabe tudo. Maldito sábio é aquele que acha que sabe tudo, né? Eu falei isso ontem no grupo. O cara que acha que sabe tudo nesse jogo e não sabe... Aí que ele se perdeu, né? No fio da meada. Rapaziada, pra finalizar o vídeo, eu queria estar mandando um abraço especial pro Max, lá do canal, tá no grupo do canal. Um abraço especial pro Luciano, meu querido. Pro Igor, meu parceiro, aquele abraço. Andrezito, Trop, Slash, rapaziada da KNG, Rei Druida, Iato, é tanta gente que a gente... Dog Crazy, é tanta gente que a gente até se esquece quem que é quem mais, porque... Por baixo eu já joguei com mais de 3.000 players esse jogo. Então, 3 anos e meio. Então é tanta gente que a gente às vezes esquece. Então eu queria que todo mundo se sentisse abraçado, todo mundo se sentisse saudado. Que Deus proteja a família de vocês com o manto sagrado de proteção deles. Que vocês tenham mais um dia abençoado. Dá aquele likezinho para ajudar a gente, gente. Faz um comentáriozinho, pede alguma coisa, dá uma fortalecida pra gente ajudar a alcançar mais gente. Passa esse vídeo pra frente, compartilha. Vamos aumentar a comunidade. Não é pra monetizar, eu não quero ganhar dinheiro. Eu quero alcançar mais gente e ajudar mais gente. Eu já tenho minha vida financeira estabilizada, graças a Deus. Eu tenho uma família maravilhosa, uma esposa maravilhosa. O meu prazer é poder passar minha experiência pra frente, poder ajudar os players que estão começando, que estão no meio, que estão no final, como eu não tive lá no chinês. Porque quando eu comecei no chinês era cada um por si, Deus por todos. Não tinha tier list, não tinha porra nenhuma. Você tem que estar fazendo conforme você vê que é boa ou não. Então você tem que testar muita coisa que apresenta pra você ser muito boa, que no fim não é. Entendeu? Então é isso que eu não queria que vocês sofressem. Beleza, rapaziada? Deus abençoe todo mundo. O conteúdo vai seguir, a gente sempre vai estar trazendo conteúdo bacana. Sugestões, é só entrar lá no canal, vou deixar o link na descrição, lá no grupo de WhatsApp. E tamo junto. Beleza, rapaziada? É nóis. Está bem. Eu vou fingir que não vi nada. Agora aproveitem, eu vou ficar de costas. Obrigado. Não se mexam! Vamos! Vocês ficarão aqui para sempre como exemplo para os outros que tentarem fugir. Mas que maldade.